Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento assobiava entre as lápides, carregando consigo o eco de soluços abafados. Familiares e amigos estavam reunidos ao redor do caixão, a chuva fina começando a umedecer suas roupas escuras. O pai da falecida, com o maxilar cerrado, encarava o rosto imóvel da filha, como se recusasse a acreditar que ela jamais voltaria a se mover. De repente, um estrondo rompeu o silêncio. Um homem sem teto, coberto por trapos encharcados pela chuva, emergiu das profundezas do cemitério. Seus olhos estavam vermelhos, ardendo com uma raiva e urgência inexplicáveis. Sua voz, rouca e comovente, cortou a névoa. E o assassino está aqui. Um arrepio gélido percorreu a assembleia. Murmúrios transformaram-se em gritos de horror. Todos viraram a cabeça, procurando o estranho acusado, enquanto o pai da falecida sentia o coração apertar, dividido entre a dor e a raiva. Cada segundo que passava parecia esticar o tempo, como se a verdade, até então silenciosa, estivesse prestes a explodir. O sem-teto apontou um dedo trêmulo para um homem imóvel a poucos passos do caixão. O rosto do homem empalideceu sob o olhar intenso da multidão. O cemitério pareceu prender a respiração, suspenso entre a dor e a incredulidade. Você tem certeza? Murmurou o pai, com a voz embargada pela raiva e pela tristeza. Sim, eu vi tudo, respondeu o homem com as lágrimas se misturando à chuva. E naquele exato momento, todos os presentes compreenderam que aquele dia de luto havia se transformado em horror e suspense. O pai da falecida, Jean-Marc, permaneceu paralisado por vários segundos, incapaz de desviar o olhar do homem sem teto. Seu coração batia descontroladamente, cada batida ressoando em suas têmporas como um tambor de guerra. Suas mãos, cerradas em torno do caixão, pareciam se agarrar a ele, numa tentativa desesperada de não entrar em pânico. Ao seu redor, os convidados murmuravam, alguns chocados, outros incrédulos. A chuva continuava a cair, transformando os caminhos do cemitério em riachos lamacentos, e todos sentiram um arrepio percorrer o corpo na assembleia. Quem é você? Perguntou Jean-Marc com a voz trêmula, mas incisiva, enquanto avançava em direção ao homem esfarrapado. O homem sem teto encarou-o com a voz embargada, mas firme. Eu sei quem fez isso. Ele está aqui. Ele está se escondendo. Mas eu o vi. Todos os olhares se voltaram para um homem imóvel perto do caixão, com uma aparente máscara de calma no rosto. Mas em seus olhos, Jean-Marc achou ter visto um lampejo de pânico sutil, porém inegável. Jean-Marc sentiu uma raiva contida crescer dentro de si. Cada fibra do seu corpo clamava por justiça para sua filha, e por um instante, ele não viu ninguém ao seu redor. Apenas a silhueta do homem que, segundo o mendigo, havia arruinado sua vida. Você está mentindo, gritou o homem apontado, tentando disfarçar o nervosismo. Não fui eu. O silêncio voltou a reinar, ainda mais pesado que a chuva torrencial. Os convidados, paralisados, prenderam a respiração. O sem-teto, tremendo de frio e raiva, deu alguns passos à frente. Eu o vi. Sei o que ele fez. Ele não vai escapar impune. Jean-Marc aproximou-se lentamente, os olhos ardendo de dor e determinação. Seu punho se fechou, pronto para golpear, mas ele parou bem em frente ao homem, deixando escapar as palavras com uma frieza glacial. Então chegou a hora de conversar. Agora. Um arrepio percorreu a assembleia. Todos sabiam que aquele momento, que deveria ter sido uma despedida silenciosa, havia se transformado em um confronto explosivo. E Jean-Marc, pela primeira vez desde o funeral, sentiu que a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. O homem apontado permaneceu imóvel, o rosto contraído, as mãos tremendo levemente. Jean-Marc sentiu cada segundo se estender como uma eternidade. A chuva escorria por seus rostos, mas ninguém parecia notar. A multidão ao redor prendeu a respiração, alguns se mexendo um pouco, conscientes de que a situação havia acabado de sair do controle. Muito bem, disse o homem com uma voz fraca, mas firme. Se você quer saber, você saberá. Mas, você não está preparado para a verdade. Jean-Marc deu um passo à frente, com os olhos faiscando de raiva. Estou pronta. Quero saber quem matou minha filha. Agora. Um silêncio opressivo pairou sobre o cemitério. Até o vento parecia ter cessado. O homem baixou os olhos por um instante, depois os ergueu novamente, revelando um rosto contorcido pelo medo e pela vergonha. Foi um acidente, murmurou ele com a voz embargada. Eu não queria, eu nunca quis que ela morresse. Jean-Marc sentiu uma raiva abafada subir-lhe ao peito. Cada palavra parecia aumentar o abismo entre eles. Cada respiração do homem acentuava a dor da sua perda.
Um acidente? Ele cuspiu as palavras. Minha filha está morta. Um acidente? Você chama isso de acidente? O homem sem teto aproximou-se tremendo mas determinado e colocou a mão no ombro de Jean-Marc. Ele está mentindo. Não está te contando tudo. Havia outra pessoa, alguém que foi longe demais. O olhar de Jean-Marc endureceu. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade era mais terrível do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O homem ajoelhado à sua frente desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do momento. Quem mais? Perguntou Jean-Marc com voz gélida, como se cada palavra fosse uma guilhotina. O homem hesitou, buscando as palavras certas. A multidão se aproximou, hipnotizada pelo drama que se desenrolava diante deles. Finalmente ele murmurou quase para si mesmo. Você não vai acreditar. Jean-Marc cerrou os punhos. Os sons do caixão e da chuva se dissiparam diante da magnitude daquela revelação. Todos compreenderam então que aquilo não era um simples acidente, mas o início de um pesadelo muito maior, e que a morte de sua filha era apenas a primeira peça de um macabro quebra-cabeça. O vento de outubro açoita o cemitério, carregando consigo as folhas mortas que rodopiavam numa dança silenciosa e macabra. As nuvens baixas e carregadas lançavam uma sombra opressiva sobre as fileiras de sepulturas. O silêncio, quase sagrado, era quebrado apenas pelo farfalhar dos panos negros e pelos murmúrios abafados dos enlutados. John Carter, o pai da falecida, permanecia ereto, com as mãos agarradas ao caixão coberto por um lençol branco. Seu rosto, marcado pela dor e pelo cansaço, refletia uma angústia que nada conseguia aliviar. Ao seu lado, alguns amigos e familiares trocavam olhares envergonhados, sem conseguir encontrar as palavras certas para consolar um homem que acabará de perder sua única filha, Emily, de 22 anos. O padre, com a voz trêmula, mas firme, recitou as orações, pedindo conforto e serenidade. Mas o momento era frágil, como uma vela prestes a se extinguir com um sopro forte demais. De repente, uma voz rouca rompeu o silêncio. E o assassino está aqui. Todos congelaram. Os rostos se voltaram instintivamente para a origem do grito. Ali na beira do gramado estava um homem de rosto emaciado e roupas esfarrapadas, cabelos despenteados. As mãos estendidas como se quisesse agarrar uma verdade que ninguém queria ouvir. Ele avançou lentamente, mas com uma determinação arrepiante. Eu o vi. Eu sei o que ele fez. E ele está entre vocês, continuou ele com a voz trêmula, mas terrivelmente insistente. Um arrepio percorreu os convidados. Murmúrios transformaram-se em sussurros ansiosos. Alguns recuaram. Outros aproximaram-se para observar aquela testemunha improvável. O homem Samuel Greene parecia um vagabundo comum, mas em seus olhos ardia uma intensidade perturbadora, um conhecimento que ninguém podia ignorar. John sentiu o coração parar por um instante. Raiva, medo, desespero e incredulidade se agitavam numa tempestade interior. Seus olhos percorreram a multidão, examinando cada rosto, buscando uma pista, um sinal, um movimento suspeito. Seria alguém que ele conhecia? Um amigo? Um parente? Ou um forasteiro que ousara entrar naquele círculo de luto? O homem sem teto deu mais um passo, cambaleando, mas mantendo-se firme em suas convicções. Não estou mentindo. Quem sequestrou Emily não está longe, e vai ter que pagar. Seguiu-se um silêncio pesado. Os pássaros silenciaram. Até o vento parecia prender a respiração. A tensão era palpável, quase insuportável. Os convidados trocaram olhares horrorizados, alguns tentando proteger John, outros lutando para entender o que acabará de acontecer. John sentiu as mãos tremerem. Cerrou os punhos, pronto para gritar, exigir a verdade, confrontar o mundo inteiro se necessário. Sua filha, sua preciosa Emily, fora arrancada dele em circunstâncias horríveis. E agora, em meio a essa dor, alguém acabará de lhe dizer que o culpado estava ali entre eles. O padre, impotente, baixou a cabeça. O ar crepitava com energia elétrica. A chuva ameaçava cair, e as nuvens escuras se adensavam ainda mais. Tudo parecia convergir para um momento de ruptura, um instante em que a dor e a raiva explodiriam, em que o luto se transformaria em busca da verdade e em que cada olhar se tornaria uma acusação silenciosa. Samuel Greene, o homem sem teto, encarou John com uma intensidade desumana. Não acredite apenas na minha palavra, mas olhe ao seu redor. O assassino está aqui, e ele está observando você agora mesmo. Os olhos de John se encheram de lágrimas. Sua respiração estava curta e ofegante. Apenas um pensamento lhe ocorreu. Ele precisava saber. Precisava descobrir quem havia roubado sua filha. E ele iniciaria essa jornada em busca da verdade, mesmo que isso significasse mergulhar nas sombras mais escuras da alma humana.
O cemitério havia se transformado em um campo de olhares ansiosos e sussurros. O corpo de Emily ainda jazia em seu caixão, mas ninguém mais lhe dava atenção. Cada rosto presente parecia, de repente, suspeito para todos. Os murmúrios haviam se transformado em perguntas nervosas. O que ele quer dizer com isso? Perguntou Margaret Lewis, amiga íntima de Emily com a voz trêmula. Eu não sei. Gaguejou Lucas Harper, namorado de Emily, evitando o olhar de John. Seu rosto empalideceu quando Samuel Greene, o morador de rua, o encarou fixamente. John Carter, com os punhos ainda cerrados sobre o caixão, sentiu a raiva fervilhar em sua mente. Sua voz, rouca e autoritária, ecoou no pesado silêncio. Quem está falando de um assassino? Apareça! Samuel deu um passo à frente, hesitante por um instante, mas seus olhos ardiam com uma determinação assustadora. Não posso mostrá-lo a vocês. Mas eu sei quem ele é, e ele está aqui entre vocês. Os convidados recuaram instintivamente. Alguns murmuraram desculpas nervosas ao pai enlutado, outros trocaram olhares desconfiados. A polícia, alertada por um funcionário do cemitério, começou a chegar, com as sirenes silenciosas, mais rápidas. Senhor Greene, acalme-se. Quem exatamente o senhor está acusando? Perguntou um dos policiais, um homem robusto com semblante severo. Não posso dizer o nome dele, ainda não. Mas ele está me observando. Ele se esconde atrás de rostos amigáveis. Ele pensa que pode enganar a todos, mas eu ouvi sua voz falhou, revelando o medo misturado com uma certeza implacável. John sentiu o coração acelerar. Ele examinou cada convidado, cada expressão, cada movimento. Os amigos da filha, a família, todos de repente pareciam carregar um segredo. Até Lucas, geralmente confiante e sorridente, parecia frágil, quase culpado. John, Margaret sussurrou em seu ouvido. Talvez devêssemos esperar a polícia. Mas John balançou a cabeça negativamente. Uma fúria gélida o dominou. O luto podia esperar. A verdade, aquela que custará a vida de sua filha, precisava ser descoberta agora. Não se mexam, gritou John com a voz rouca como um chicote. Se alguém souber de alguma coisa, fale. Agora. Samuel ergueu um dedo trêmulo e apontou para um pequeno grupo de pessoas. Lucas, um primo de Emily, e um colega de trabalho. O momento pareceu suspenso, cada segundo se prolongando em um silêncio insuportável. É ele, ou eles, ou talvez os três, murmurou Samuel, com os olhos fixos na multidão. Lucas recuou, tremendo, sem conseguir dizer uma palavra. Os policiais se aproximaram cautelosamente, observando cada detalhe. O vento continuava a soprar, levando as folhas secas, mas nada conseguia dissipar a tensão que pairava no ar. John sentiu uma nova determinação o invadir. Não importava que Samuel Greene fosse um sem-teto. Não importava que a polícia tivesse dúvidas. Alguém naquela multidão havia matado Emily. E ele ia descobrir. Mesmo que isso significasse levar todos ao limite. Mesmo que significasse desenterrar segredos que a própria Emily havia guardado. Samuel Greene, agora imóvel, olhou fixamente para John e murmurou. Se quiserem descobrir a verdade, sigam minhas instruções. Mas estejam preparados para que nada seja como vocês imaginam. John respirou fundo. As condolências e as flores de repente pareceram insignificantes em comparação com a missão que acabará de se desenrolar diante dele. Aquele dia de luto havia se transformado em um campo de batalha pela verdade. E John Carter estava pronto para tudo para descobrir quem havia levado sua filha. O céu permanecia escuro, mas a chuva, hesitante, ainda não havia decidido cair. John Carter retornou para a casa de sua família, com o coração pesado e a mente atormentada. As acusações de Samuel Greene ecoavam em sua mente, cada palavra gravada como uma lâmina invisível. Ele não conseguia se obrigar a esperar que a polícia descobrisse a verdade. Emily merecia mais, ele precisava entender por si mesmo. A casa parecia vazia sem a filha. Cada cômodo carregava a presença dela, seu riso, seus desenhos, seus cadernos espalhados. John caminhou pela sala de estar, suas mãos trêmulas roçando as fotos. Emily na universidade, Emily com os amigos, Emily sorrindo apesar das dificuldades da vida. De repente, ele notou um caderno debaixo da almofada do sofá, como se estivesse à sua espera. Era o diário de Emily. Abriu-o com cautela, temendo que pudesse encontrar lá dentro. As primeiras páginas estavam repletas de reflexões sobre as aulas e os amigos, mas logo o tom mudou. Às vezes sinto que alguém está me observando. Não consigo confiar no Lucas. Ele está escondendo alguma coisa, eu sinto isso. Tenho medo que alguém me machuque, mas com quem posso conversar sobre isso? As palavras causaram arrepios em John. Lucas Harper, o namorado que ele sempre considerará respeitável,
agora lhe parecia perturbador. John compreendeu que sua filha viverá seus últimos dias sob uma tensão que ele jamais suspeitara. O telefone tocou, fazendo-o sobressaltar. Era Margaret Lewis, amiga de Emily. John, tenho algo para te contar sobre a Emily, ela murmurou hesitante. Fale, Margaret. Qualquer coisa que você saiba pode nos ajudar. Ela então relatou que Emily lhe havia confidenciado pouco antes de sua morte, ameaças anônimas, dívidas que ela havia escondido dos pais e uma discussão recente com um colega da universidade, Derek Fields, um estudante ambicioso e arrogante. Ela estava com medo, John. Ela sentia que alguém queria machucá-la, mas não me disse quem. Cada detalhe reforçava a ideia de que o assassino conhecia Emily intimamente. John se lembrava da multidão no cemitério. Todos pareciam perfeitos por fora, mas talvez por trás daqueles rostos impecáveis se escondesse um assassino. Determinado a entender, John começou a elaborar uma lista. Lucas Harper, Derek Fields e até mesmo alguns amigos próximos que poderiam ter motivos secretos. Mas um nome continuava a assombrá-lo, aquele que Samuel Green se recusará a pronunciar. Ele passou a noite relendo o diário de Emily, cada palavra ecoando em sua voz silenciosa. Ela havia deixado pistas sutis, impressões das pessoas ao seu redor. John sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Ele precisava encontrar o culpado antes que mais segredos se perdessem para sempre. Enquanto se preparava para sair de casa e confrontar Lucas e Derek, uma sombra passou pela janela. John congelou. Seria um transeunte? Ou alguém que já observava cada movimento seu, ciente de que o pai da vítima começava a entender? O passado de Emily, seus medos e segredos, gradualmente se tornaram um mapa que John precisava decifrar para chegar ao cerne do mistério. Cada detalhe importava, cada mentira descoberta aproximava a verdade, mas também revelava a extensão em que Emily estava cercada de enganos e perigos. Naquela noite, John dormiu pouco. Seus pensamentos estavam atormentados pelo jornal, pelos olhos de Samuel Green no cemitério e pela ideia de que o assassino poderia estar a poucos passos de distância, observando, sorrindo e acreditando que jamais o descobriria. Na manhã seguinte, John Carter levantou-se antes do amanhecer, incapaz de dormir após as revelações no diário de Emily e sua conversa com Margaret. O céu ainda estava tingido de cinza, a cidade envolta em uma leve névoa que parecia refletir incerteza e medo. Cada canto da casa parecia sussurrar o nome de sua filha, cada objeto uma lembrança do que ele havia perdido. John decidiu começar por Lucas Harper, o namorado de Emily. Ele dirigiu até o apartamento de Lucas, um prédio moderno no centro da cidade, tentando controlar a raiva e a dor que fervilhavam dentro dele. Ao bater na porta, Lucas apareceu com uma expressão de surpresa e nervosismo. Suas roupas impecáveis contrastavam com seu rosto pálido e tenso. John, o que você está fazendo aqui tão cedo? Disse Lucas com a voz demonstrando um nervosismo incomum. Estou aqui para falar sobre Emily. Agora. A voz de John era fria e cortante. Quero respostas. Lucas deu um passo para trás ligeiramente com as mãos tremendo. John, eu não sei o que dizer. Você sabe que eu o amava. O amor não a protege quando você esconde segredos. John interrompeu, a raiva crescendo dentro dele. Eu encontrei o diário dela, Lucas. E ela estava com medo. Medo de você, medo de Derek Fields, medo de alguém entre seus amigos. Lucas empalideceu ainda mais, incapaz de encarar John. Eu não queria que ela sofresse. Mas havia coisas que eu não podia controlar, murmurou ele, quase inaudivelmente. Eu não a matei, John. Eu juro. John notou cada nuance, cada hesitação. O medo de Lucas era real. Mas seria medo de culpa ou medo de ser descoberto por outro motivo? Ele decidiu continuar investigando. Após uma longa conversa durante a qual Lucas revelou algumas discussões e tensões, John passou a falar com Derek Fields, colega e rival de Emily. Derek era um jovem ambicioso, conhecido por sua arrogância e necessidade de controle. Ele cumprimentou John com um sorriso forçado e uma polidez gélida. Senhor Carter, sinto muito pela Emily. Mas o que posso fazer para ajudá-lo? Disse Derek desviando o olhar. John observava cada gesto, cada palavra. Derek minimizava a situação, evitava o assunto, tentava parecer inocente. Mas seu celular vibrou discretamente no bolso. John percebeu. Tem alguma mensagem a esconder, Derek? Perguntou John, num tom mais ameaçador do que ele próprio pensava. Derek franziu a testa. Não, são apenas mensagens da universidade, nada importante. John pressentiu que aquelas palavras eram falsas. Decidiu anotar tudo o que via e ouvia. Cada segredo revelado aproximava John da verdade, mas cada revelação mostrava até que ponto Emily estava cercada de mentiras e manipulação.
De volta a casa, John releu o diário. Algumas passagens o deixaram sem palavras. Emily havia mencionado encontros secretos, cartas que não queria mostrar a ninguém e uma persistente sensação de estar sendo observada. As pistas apontavam para alguém próximo a ela, mas a identidade permanecia um mistério. Enquanto ele pensava, Samuel Greene apareceu à sua porta como que do nada, com um olhar ainda intenso e quase hipnótico. Você está começando a entender, John, mas ainda não viu nada, disse Samuel. O que você quer dizer? Perguntou John, desconfiado, mas intrigado. A verdade é mais complexa do que você pensa. Emily não estava apenas em perigo. Ela havia descoberto algo que a destruiria se caísse em mãos erradas. O assassino sabia que ela sabia. John sentiu um suor frio percorrer suas costas. O mistério se aprofundava. Emily não fora vítima de um simples ato impulsivo. Ela estava no centro de um jogo muito mais perigoso, e todos ao seu redor escondiam algo. Naquela noite, John ficou acordado, examinando a cidade na escuridão. A verdade estava lá em algum lugar, enterrada sob segredos, mentiras e medos. E ele sabia que Samuel Greene seria seu único guia através daquela escuridão, se ao menos pudesse confiar nele. No dia seguinte, John Carter decidiu que precisava descobrir quem Samuel Greene realmente era. O homem que havia perturbado o cemitério e revelado a presença do assassino não era apenas um morador de rua. Muitos detalhes, muita certeza. Ele precisava saber seus motivos. Samuel o esperava sentado num banco velho em um parque deserto, envolto em seu casaco sujo. Seu rosto magro, marcado pelo tempo, exibia sinais de cansaço e determinação, e seus olhos brilhavam com uma intensidade quase assustadora. Eu sabia que você viria, disse Samuel, sem levantar os olhos. Por que eu? Por que Emily? E acima de tudo, por que você conhece o assassino? Perguntou John, com a voz trêmula entre raiva e curiosidade. Samuel levantou-se lentamente e pela primeira vez, deixou transparecer um fragmento de seu passado. Eu nunca fui apenas um sem-teto. Eu era investigador particular. Investigava casos que ninguém queria encarar. Desaparecimentos, crimes que os ricos e poderosos achavam que podiam abafar. E um dia, cruzei o caminho da sua família. John olhou para ele incrédulo. Minha família? O que isso tem a ver com a Emily? Samuel suspirou, olhando para suas mãos calejadas. Sua filha era inocente de uma coisa, mas descobriu algo que jamais deveria ter visto. E eu tentei protegê-la. Falhei. Mas não deixarei o assassino escapar. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E por que você está nesse estado agora? Por que nas ruas? Perguntou ele. Samuel baixou os olhos. Nunca consegui esquecer a traição dos ricos e poderosos. Uma investigação deu errado. Uma família pagou pela verdade. Perdi meu emprego, minha casa, tudo. E desde então vivo nas sombras. Mas às vezes as sombras sabem o que o mundo prefere ignorar. John percebeu que Samuel não era louco nem mentiroso. Ele era obcecado por justiça, embora sua vida tivesse mergulhado no caos. E essa obsessão o levou até Emily. Então você sabia que ela estava em perigo? Perguntou John, com a voz embargada pela raiva e pela esperança. Sim. Eu a segui e observei. Vi quem a estava ameaçando, quem a estava manipulando, e esperei o momento certo para revelar a verdade. Uma chuva fina começou a cair, respingando no parque e intensificando a sensação de mistério. Samuel continuou. Você vai ter que confiar em mim, John. O que eu sei vai te chocar, e não tem volta. O assassino está mais perto do que você imagina. E cada passo em direção à verdade vai te aproximar ainda mais de quem destruiu Emily. John pressentiu a gravidade da situação. Samuel Greene não era apenas uma testemunha, ele era um guia em uma investigação que o levaria ao âmago de segredos profundamente enterrados, em uma espiral de traições e revelações. Então, por onde começamos? Perguntou John, decidido. Através daqueles que Emily conhecia melhor, respondeu Samuel, com os olhos ardendo com uma nova intensidade. Seus amigos, seus amantes, aqueles que sorriam para ela, e talvez, aqueles que riam dela em segredo. John respirou fundo, sentindo o coração disparar. Cada nome, cada rosto seria agora examinado sob o microscópio da verdade. E ele sabia que uma vez iniciada essa busca, não haveria volta. A chuva do dia anterior dera lugar a um céu cinzento, mas luminoso. John Carter e Samuel Greene tinham ido à universidade onde Emily estudava, determinados a interrogar os seus amigos e colegas. Cada passo nos corredores familiares parecia ecoar memórias, risos abafados, sussurros, olhares cúmplices, e agora, cada sorriso tornava-se suspeito. Começaram por Margaret Lewis, amiga íntima e confidente de Emily. Margaret estava pálida, nervosa e evitava o olhar de John.
John, eu não sei se devo dizer tudo, ela murmurou. Margaret, cada detalhe conta. Seu silêncio pode proteger o assassino, respondeu John, frio, mas convicto. Sob pressão, Margaret cedeu. Emily, ela recebeu ameaças. Mensagens anônimas. Alguém a estava observando. Ela pensou que fosse Derek Fields, mas havia outros olhares, outras intenções. Cada palavra reforçava a sensação de John. Emily estava cercada por uma fachada de normalidade, mas sob essa superfície, uma teia de mentiras e traições estava sendo tecida. Em seguida, encontraram Lydia Carter, prima de Emily, conhecida por nutrir ciúmes dela desde a infância. Lydia pareceu surpresa ao ver Samuel ao seu lado, mas seu olhar rápido e evasivo denunciava sua preocupação. Não tenho nada a ver com o que aconteceu com Emily, disse Lydia com um sorriso forçado. Então por que você pediu para vê-la a sós, apenas alguns dias antes de sua morte? Perguntou John com os olhos brilhando de suspeita. Lydia empalideceu, incapaz de responder. Samuel observou em silêncio, como se estivesse medindo cada microexpressão. Ela queria conversar comigo, sobre os planos dela, os medos dela. Eu não queria que ela me culpasse por nada, só isso, Lydia finalmente admitiu, com a voz trêmula. John começava a perceber um padrão: ciúmes, segredos, tensões não resolvidas. Emily havia se adaptado a um ambiente onde cada sorriso podia esconder uma traição. Então foi a vez de Derek Fields. Sua arrogância habitual havia se transformado em nervosismo. Ele sabia que John e Samuel estavam em seu encalço. Eu não a matei, disse ele apressadamente, antecipando a pergunta. Ainda não estamos dizendo que você a matou, respondeu John, lançando-nos um olhar penetrante. Mas você sabia dos medos dela, das ameaças. Por que não nos contou nada? Derek engoliu em seco. Eu achei que ela estivesse exagerando. Não sabia que era tão sério. E quanto às cartas que ela recebeu? Perguntou Samuel, calmamente, mas com um tom incisivo. Eu não sei nada sobre isso, Derek murmurou, mas sua hesitação revelou que ele estava mentindo. Tudo começava a ficar claro na mente de John. Emily estava cercada por pessoas próximas, mas cada uma delas escondia algo. Ciúmes, segredos, rivalidades e mentiras se misturavam, criando uma teia de sombras ao redor de sua filha. Ao sair da universidade, John olhou para Samuel. Todas as pessoas que interrogamos estão escondendo algo, mas quem é capaz de matar Emily? Aquele que tem mais a perder, ou aquele que tem mais a esconder, respondeu Samuel com um olhar penetrante. E muitas vezes, o rosto mais inocente é o que melhor mente. Naquela noite, John releu o diário de Emily, e um nome apareceu repetidamente em seus escritos. Um amigo próximo, Nathaniel Brooks, um estudante discreto, porém inteligente, de quem ninguém jamais suspeitou. Emily parecia confiar nele, e no entanto, suas anotações sugeriam que ele sabia coisas que não deveria. John compreendeu que o caminho até o assassino seria longo e perigoso. Cada amigo, cada ente querido, cada sorriso poderia esconder uma pista ou uma armadilha. E ele sabia que para descobrir a verdade, teria que ir além das aparências, mergulhar nos segredos mais obscuros de Emily e daqueles que a cercavam. A caçada tinha acabado de começar, e Samuel Green era o guia naquela escuridão. Mas no fundo, John pressentia que o que estava prestes a descobrir superaria tudo o que ele havia imaginado. A noite havia caído sobre a cidade, envolvendo as ruas num véu de sombras e silêncio. John Carter e Samuel Green haviam deixado o relativo conforto de seus lares para seguir as pistas que gradualmente começavam a surgir. Os depoimentos dos amigos e colegas de Emily haviam criado uma complexa teia de segredos e mentiras. Era hora de transformar esses fragmentos em uma pista concreta. A primeira pista levou a Nathaniel Brooks, o amigo quieto, mas sempre presente de Emily. Ele morava em um apartamento modesto no último andar de um prédio antigo. John bateu na porta com o coração acelerado enquanto Samuel examinava os arredores, atento a cada movimento. Nathaniel Brooks? Perguntou John quando um jovem de olhos escuros abriu a porta. Sim, posso ajudar? Respondeu Nathaniel, visivelmente surpreso. Samuel observava em silêncio cada microexpressão, cada gesto nervoso. John, por outro lado, optou pela estratégia do confronto direto. Precisamos falar sobre Emily Carter. Sobre o que aconteceu com ela. Nathaniel empalideceu ligeiramente com as mãos tremendo. Emily, eu não sei nada sobre o que aconteceu. Não minta, disse John, com a voz fria. Você era próximo dela. Você sabe de alguma coisa e eu vou descobrir. Samuel se avança. Nathaniel, seus silêncios têm consequências. Se você esconder a verdade, corre o risco de tornar as coisas muito mais difíceis para si mesmo. Diante da pressão, Nathaniel finalmente cedeu. E certo.
Emily me mostrou algumas cartas, mensagens. Ela estava com medo de alguém, mas não queria contar para os pais dela. John pressentiu que essa pista estava começando a se concretizar. As cartas anônimas, as ameaças, a sensação de estar sendo observada. Tudo apontava para alguém próximo a ela. Ao saírem do apartamento de Nathaniel, Samuel sussurrou. O assassino pensa que não sabemos de nada. Mas cada passo que damos o força a cometer um erro. Ele pensa que é invisível, mas está começando a sentir nossa presença. Eles seguiram outra pista, uma série de mensagens enigmáticas no celular de Emily. Samuel as analisou, anotando cada palavra, cada sinal de pontuação, cada anomalia. As mensagens levaram a um endereço em uma área industrial abandonada, longe de olhares curiosos. É aqui que ele está se escondendo, ou onde ele pensa que ninguém pode encontrá-lo, sussurrou Samuel. John sentiu a adrenalina subir. À noite, as sombras, os prédios em ruínas. Tudo criava uma atmosfera opressiva, perfeita para uma armadilha. Eles avançaram cautelosamente, observando cada janela, cada movimento, cada som. De repente, ouviram um ruído atrás deles. John virou-se bruscamente e viu uma figura desaparecer nas sombras. Ele sabe que estamos chegando, murmurou Samuel. Temos que estar preparados para tudo. Dentro do armazém, eles descobriram pistas físicas, uma sacola contendo cartas ameaçadoras, pertences pessoais de Emily e uma foto antiga mostrando Emily com uma pessoa desconhecida. O rosto estava parcialmente apagado, mas Samuel franziu a testa. Há mais aqui do que pensávamos, muito mais, disse ele. O assassino é astuto, mas vamos obrigá-lo a revelar sua identidade. John sentia uma mistura de medo e determinação. Cada pista aproximava o véu da verdade, mas também o perigo. Em algum lugar nas sombras, o assassino observava, calculando seus movimentos. E John sabia que em breve, o confronto se tornaria inevitável. A chuva torrencial da noite anterior dera lugar a um denso nevoeiro que envolvia a cidade. Os postes de luz lançavam um brilho pálido, transformando cada viela em um labirinto inquietante. John Carter e Samuel Green avançavam por essa paisagem fantasmagórica, com as pistas que haviam reunido até então pesando sobre seus ombros. As investigações revelaram que Emily levava uma vida muito mais complexa do que imaginavam. Entre as cartas anônimas, as mensagens codificadas e os depoimentos perturbadores de seus amigos, ficou claro que ela havia descoberto algo perigoso. E alguém queria garantir que ela nunca falasse. O diário de Emily, após uma leitura atenta, revelou trechos que assustaram John. Sei que alguém está me seguindo. Sinto o olhar dessa pessoa mesmo quando estou sozinha. Preciso ter cuidado. Ela não me deixa falar. John compreendeu que a jovem havia previsto o próprio perigo. Ela tentará proteger aqueles que amava, mas ao fazê-lo, atrairá sobre si a ira de seu perseguidor. Eles decidiram visitar Isabella Morgan, uma amiga de Emily que trabalhava no mesmo departamento da universidade. Isabella era conhecida por sua aparência inocente e sorriso radiante, mas assim que viu John e Samuel, suas mãos começaram a tremer levemente. John, eu não queria te preocupar, ela gaguejou. Emily confiava em você. Você sabe de uma coisa, Isabella. Conte-nos tudo. Está bem, mas você tem que prometer que não vai vazar. Ela então revelou que Emily havia participado de um projeto de pesquisa confidencial com implicações financeiras e pessoais significativas para alguns alunos e professores. Ela havia descoberto irregularidades, fraudes e manipulação, e alguém percebeu que ela sabia demais. Ela estava falando de alguém que a estava ameaçando, alguém próximo, alguém que parecia ser seu amigo, disse Isabella, com a voz embargada pela emoção. Ela estava com medo, e eu também. John sentiu o coração afundar. Emily não era simplesmente vítima de um crime passional ou de uma discussão trivial. Ela havia sido envolvida em um perigoso jogo de poder e manipulação. Mais tarde naquele dia, John e Samuel foram à casa de Derek Fields para confrontá-lo sobre suas inconsistências. Derek, visivelmente nervoso, cedeu à pressão. Emily, ela sabia demais sobre mim, sobre nós, sobre o que estávamos fazendo nos bastidores. Eu nunca quis que ela deixasse acontecer alguma coisa. Suas palavras foram interrompidas por um telefonema. Derek atendeu e seu rosto congelou. Samuel trocou um olhar com John. Alguém estava observando seus movimentos. Ele sabe que estamos avançando, murmurou Samuel. Ele está começando a entrar em pânico. Essa revelação fez a adrenalina de John subir a um nível quase insuportável. O assassino não estava apenas perto de Emily, ele estava preparado para agir e proteger seus segredos. E cada passo que John dava o aproximava ainda mais do perigo. Ao chegar em casa, John releu as mensagens codificadas no celular de Emily. Um detalhe chamou sua atenção.
Um nome repetido várias vezes, aparentemente inocente, mas ligado a todas as ameaças e cartas. Nathaniel Brooks. O mesmo amigo que John havia interrogado algumas noites antes. Tudo está convergindo para ele, murmurou John, sem fôlego. Talvez, mas nunca é tão simples assim, respondeu Samuel. O rosto mais inocente pode esconder o pior, e o assassino sabe que estamos procurando por ele. Ele está se preparando para atacar novamente. Naquela noite, John não conseguiu dormir. Ele sabia que se aproximava do momento em que o véu seria completamente levantado. Emily havia sido vítima de forças que ele jamais suspeitara, e agora ele precisava encarar a verdade. Mas ele ainda não sabia o quão brutal seria a revelação, e quantas vidas seriam destruídas pelo que estava prestes a descobrir. A noite havia caído sobre a cidade, e um vento gélido soprava entre os prédios desertos. John Carter e Samuel Greene se aproximaram do armazém abandonado que as pistas e mensagens enigmáticas de Emily haviam identificado como o esconderijo do assassino. Cada passo ecoava no silêncio opressivo, lembrando John da fragilidade da vida e da gravidade de sua missão. Ele está lá dentro, sussurrou Samuel. E ele sabe que estamos chegando. Estejam preparados para tudo. John respirou fundo com o coração acelerado. Depois de semanas de buscas, revelações e confrontos, o temido momento havia chegado. Ele iria encarar aquele que havia levado sua filha. O armazém estava mergulhado na escuridão. Apenas um tênue raio de luar filtrava-se pelas janelas quebradas. Lá dentro, um homem estava sentado a uma mesa com as mãos entrelaçadas e um sorriso frio no rosto. John Carter. Samuel Greene. Eu estava esperando por vocês, disse ele com voz gélida. Vocês realmente acham que podem entender o que aconteceu? John cerrou os punhos, a raiva e o desespero se misturando numa única tensão. E chega de jogos. Por que, Emily? Por que você a matou? O homem se levantou lentamente, revelando um rosto familiar. Nathaniel Brooks. Seu olhar era duro, quase insensível, mas seus olhos denunciavam um medo que ele tentava esconder. Emily descobriu algo que nunca deveria ter visto, começou Nathaniel, com a voz calma, mas ameaçadora. Eu tinha uma escolha, deixá-la falar ou silenciá-la. John sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Que você escolheu matá-la, assim sem piedade? Ele gritou. Eu nunca quis isso, respondeu Nathaniel, com a voz embargada. Mas você não entende, ela teria destruído tudo que eu construí. Minha reputação, minha carreira, minha vida. Samuel avança implacável. Desculpas não bastam. Você tirou a vida de uma jovem inocente. E agora você vai responder por isso. Nathaniel recuou em desespero, percebendo que a verdade finalmente havia sido revelada. Você não sabe, você não entende, ele murmurou. Sim, respondeu John, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Emily foi corajosa, mais corajosa do que você jamais será. E você pagará pelo seu crime. A atmosfera estava tensa. O vento entrava pelas janelas quebradas, espalhando papéis e adicionando uma dimensão dramática a esse confronto final. Encurralado, Nathaniel sabia que a justiça era inevitável. Samuel se aproximou, pronto para intervir se necessário, mas John queria ouvir toda a verdade. Ela confiou em mim, e eu traí essa confiança, confessou Nathaniel, com a voz embargada. Eu não queria, mas não podia arriscar que ela falasse. Tudo desmoronaria se ela contasse a verdade. John respirou fundo, sentindo tanto a dor da perda quanto a satisfação de finalmente ter encontrado o culpado. Você destruiu a vida de uma pessoa inocente. Agora você enfrentará as consequências do que fez. O som das sirenes da polícia ecoava à distância, sinalizando que Nathaniel estava prestes a ser preso. Ele olhou para cima, percebendo que seu tempo havia acabado. John sentiu uma estranha mistura de alívio e vazio. A verdade estava ali, mas nada traria Emily de volta. Samuel colocou a mão no ombro de John. A justiça será feita, John. Mas lembre-se, Emily deixou pistas, não apenas para puni-la, mas para trazer a verdade à tona. John assentiu com a cabeça, observando Nathaniel ser levado pela polícia. Pela primeira vez em semanas, sentiu um leve alívio. A batalha pela verdade havia terminado, mas o caminho para a cura estava apenas começando. As semanas que se seguiram à prisão de Nathaniel Brooks foram, ao mesmo tempo, um alívio e uma provação para John Carter. A polícia havia reunido provas suficientes para mantê-lo sob custódia, mas o vazio deixado por Emily permanecia imenso. Cada canto da casa da família parecia sussurrar seu nome, cada objeto uma lembrança de sua ausência. No entanto, John sabia que precisava seguir em frente. Ele começou a organizar a vida que um dia compartilhara com Emily, vasculhando seus pertences, relendo suas cartas e cadernos, descobrindo gradualmente aspectos de sua filha que ele nunca conhecera.
O diário, em particular, revelou não apenas o medo que Emily sentirá, mas também sua força, determinação e inteligência. Em algumas páginas, ela deixou mensagens codificadas para John, talvez prevendo que ele buscaria a verdade. Pai, se algum dia você ler isso, saiba que eu te amo. Não se deixe destruir por aqueles que não enxergam o mundo como nós. A verdade está ao seu redor, mesmo que esteja escondida por trás de rostos amigáveis. Essas palavras emocionaram John profundamente. Cada frase era um abraço, uma lembrança de que sua filha sempre acreditara nele e em sua capacidade de descobrir a verdade. Certa tarde, Margaret Lewis foi visitá-lo. Ela trouxe arquivos e documentos que Emily lhe havia confiado antes de falecer. Juntos, descobriram que Nathaniel não estava sozinho em suas manipulações. Vários colegas da universidade estavam envolvidos em uma rede de corrupção e fraude. Emily, em sua investigação, havia descoberto demais, cedo demais. Ela queria proteger a todos, mas acabou se expondo, murmurou Margaret, com a voz embargada pela emoção. E devemos honrar sua coragem revelando a verdade, respondeu John. Graças às pistas deixadas por Emily, John e Margaret contataram as autoridades competentes. A quadrilha de fraudadores foi rapidamente desmantelada e vários cúmplices foram presos, revelando quão maior era o perigo que Emily corria do que eles imaginavam. Mas apesar do sistema judiciário e das prisões, o coração de John continuava pesado. Ele tinha o hábito de passar um tempo no parque onde conhecera Samuel, refletindo sobre as lições que sua filha lhe ensinara. Coragem, clareza de pensamento e a recusa em deixar que mentiras e medo governassem sua vida. Samuel Greene continuou a acompanhá-lo, silencioso, mas vigilante, sempre pronto para ajudar John a compreender as questões sem resposta. Juntos eles enfrentaram a morte, a traição e a corrupção. E agora finalmente podiam pensar em reconstruir. Certa noite, enquanto relia o diário de Emily pela última vez, John encontrou um envelope escondido endereçado a ele. Dentro havia uma carta escrita à mão. Pai, se você está lendo isso, significa que fui longe demais para proteger a verdade. Mas não fique triste. Cada momento que compartilhamos foi real, cada sorriso genuíno. Continue avançando. Descubra o que vale a pena salvar e deixe para trás o que é corrupto. Com todo o meu amor, Emily. John sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era apenas uma despedida, mas um guia, um legado. Emily lhe dera forças para seguir em frente, apesar da dor, apesar da perda. Enquanto contemplava o céu estrelado, John compreendeu que, embora a verdade tivesse um preço alto, o amor e a coragem de Emily continuariam a acompanhá-lo a cada passo do caminho. As semanas seguintes trouxeram relativa calma, mas John Carter sabia que o vazio deixado por Emily jamais desapareceria. A justiça fora feita, Nathaniel Brooks estava na prisão, seus cúmplices haviam sido presos e a rede de corrupção da universidade havia sido desmantelada. Contudo, o verdadeiro desafio para John era reconstruir sua vida após a perda da filha. Ele foi até a casa da família, percorrendo os cômodos onde cada lembrança de Emily parecia pairar no ar. As fotos, os desenhos, os cadernos e o diário de Emily formavam um legado invisível, porém poderoso. John se sentia ao mesmo tempo devastado e fortalecido pela presença deles. Samuel Greene, leal e silencioso, frequentemente o acompanhava em suas caminhadas pela cidade. O sem-teto que se tornará mentor e guia fora um aliado inesperado, e John sabia que o vínculo entre eles agora ia além do simples mistério de Emily. Certa tarde, John foi à universidade para uma cerimônia em homenagem à sua filha. Professores e alunos que a conheceram reuniram-se para prestar tributo à sua memória e celebrar a sua coragem. Discursos foram proferidos relembrando a sua inteligência, a sua curiosidade e a sua determinação em descobrir a verdade, mesmo correndo risco de vida. E Emily nos ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, disse Margaret Lewis, com a voz trêmula, mas firme. John sentiu um calor incomum no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu não apenas a dor da perda, mas também orgulho. Sua filha havia deixado sua marca no mundo, e sua memória continuaria a guiá-lo. De volta a casa, John dedicou um tempo para reler as cartas e o diário de Emily pela última vez. Cada palavra, cada frase era um lembrete de que a vida, mesmo em meio à tragédia, podia oferecer lições valiosas. Ele sabia que graças a ela, havia descoberto forças que desconhecia possuir. Paciência, perseverança e coragem diante da injustiça. Enquanto caminhava pelo parque sob o céu estrelado, Samuel Greene colocou a mão em seu ombro. Você descobriu a verdade, John. E agora é hora de reconstruir. Sim, respondeu John com o olhar fixo no horizonte.
Eu reconstruirei, por ela e por tudo que ela representava. No silêncio da noite, John sentiu um sopro de paz. Emily não estava mais ali fisicamente, mas seu legado continuava vivo através da justiça que ela inspirara, das lições que deixará e do amor inabalável que semeara na vida de seu pai. Para John Carter, a perda seria sempre dolorosa, mas a verdade e o amor de Emily transformaram sua dor em força. E a cada passo que desse dali em diante, ele saberia que ela caminhava ao seu lado, invisível porém eterna, guiando cada uma de suas escolhas rumo a um mundo mais justo e luminoso.